Graças e paz preciosas do Rei Jesus. Meninas, eu tô um pouquinho atrasada já, porque hoje meu filho não foi para a escola, eu acordei um pouquinho mais tarde, mas hoje é meu dia de trazer o devocional e quis mesmo assim trazer ainda pela manhã, né? Porque para mim é o melhor horário. Então, devocional é um momento que a gente tira para dar prioridade para Deus. Então, você cria um clima, né? Fica ali no reservado, no teu quarto, num lugar só você, para você sentir a presença do teu Criador. É como quando você quer ter uma conversa com uma amiga que você confia e que você precisa abrir seu coração. Você não vai contar isso, se expor para essa amiga, né? Revelar algo que você está precisando tirar de dentro de você, em qualquer lugar, de qualquer forma. Então, normalmente o devocional, a gente tira um lugarzinho reservado para ficar só a gente e Deus. E hoje, puxando o tema dessa semana, que é santidade, me chamou a atenção essa passagem aqui, ó, em Mateus 26, 41. Quando Jesus fala assim para os discípulos, que quando ele encontra os discípulos adormecidos, né, que ele pede para eles vigiarem com ele e encontra eles dormindo. Aí ele diz para Pedro: então, nenhuma hora pudesse velar comigo. Aí o que ele exorta, né? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Menina, santidade, o que é santo? Santo significa separado. Quando a gente decide uma vida, né, por Jesus Cristo, quando a gente se converte, a gente está num caminho errado ou tortuoso, né, cheio de brechas ali, de atalhos. E o que Deus faz? Ele pega esses caminhos todos e nos coloca no caminho que leva a Jesus. Isso é conversão, é sair do caminho errado e vir para o caminho da luz, que é Jesus. Então, assim, aqui eu quis trazer essa passagem porque a gente às vezes fica se perguntando, né? Mas eu sou tão falha, né? Eu tenho tantos... Eu peco, né? Eu me coloco aqui como a primeira entre a gente, porque eu sou muito falha. Então, a primeira coisa é não colocar os nossos olhos em homens. Se você estiver buscando a Deus, a sua visão, os seus olhos têm que estar voltados para Jesus Cristo. Porque se você for para qualquer lugar colocando a sua admiração, a sua vista no homem, ele é falho. Uma hora ele vai fazer algo errado e você vai se decepcionar. Pode ser um homem, pode ser uma mulher. Então não coloquem ninguém acima de Deus. Isso é uma ordenança bíblica, está nas Escrituras. Primeiro a gente deve adorar a Deus com toda a sua magnificência, um nomezinho bonito assim que tem lá. E majestade, né, justiça, depois ao próximo como a nós mesmos. O que é amar o próximo? O que é amar a Deus? A gente tem que saber se amar. Quando a gente aprende a amar o nosso Criador, que vira o nosso paizinho quando a gente diz sim para Jesus Cristo e converte nossos caminhos errados para os caminhos que levam a Cristo, não é o que eu acho, é o que está aqui, na palavra de Deus. Ou a gente acredita na palavra de Deus, isso eu aprendi com o ex-namorado, que era desviado e depois voltou para os caminhos do Senhor. Eu tinha várias perguntas, né? E ele me ensinava. Então, do Gênesis ao Apocalipse é a palavra de Deus. Aqui tá as ordenanças, aqui tá os mandamentos, aqui tá o Evangelho, histórias, descendência, ascendência de Jesus e tantos outros ensinamentos, né? Então, assim, voltando para concluir a questão do devocional de hoje, em santidade, que está em Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se nós nos alimentarmos, um exemplo, tá? Se nós nos alimentarmos com comida muito gordurosa e a gente já tiver uma tendência, digamos assim, né, para um problema cardíaco, ainda mais eu, aos meus 45 anos, se eu tiver um problema de família já, cardíaco, o que vai acontecer? Eu vou estar ajudando meu coração a funcionar bem, ou eu vou estar dando munição para ele se acabar de uma vez logo e infartar?
né? Então, assim, a gente tem que alimentar também o nosso espírito, meninas, com coisas boas, com coisas que tragam a luz. E essa luz, ela é a que vem de Jesus. Então a gente tem que buscar na palavra, vigiar e orar, ou seja, analisa primeiro o que tem de errado em ti, né? A trave que está no teu olho, ela é grande, mas o cisco que está no olho do teu vizinho é pequeno. Então, antes de tu reparar na vida do outro, olha para a trave que está no teu erro, que está na tua vida. E não julga ninguém, não. Procura se colocar no lugar da pessoa, ela sendo boa ou má para você, afinal você não é qualquer pessoa. Você não está mais no mundo, você é uma filha do Deus Altíssimo. Olha só, nós somos filhas do Rei dos Reis, do Criador do Universo. Então nós não somos qualquer pessoa, meninas. Mas a gente precisa vigiar e orar. Primeiro a nossa própria vida, porque a nossa carne é podre. Ela volta para o pó, ela apodrece, só o que sobe é o espírito. Nossa alma, nossa conexão com o Abba. Ou para um lugar de paz, ou para um lugar de tormenta, não se engane, a escolha é na terra. Então, vigiem a sua vida, busquem santidade. E eu falo isso primeiro, quando a gente vai estudar a palavra, a gente prega primeiro para a gente, viu? E peço a vocês nessa Semana Santa aí que eu acho tão bonito, né? Eu tava falando para alguns amigos, os irmãos católicos, né? Eles lembram, fazem peça de teatro, eu acho muito bonito. E que a gente observe essa Semana Santa não apenas para quem faz essa questão do jejum de carne, né, dos 40 dias que procedem, depois vem a quaresma, né, para quem é católico, mas que a gente vigie a nossa própria vida, porque Jesus, ele morre sim, ele morre todo dia, mas ele não morre uma vez por ano numa comemoração, ele morre todos os dias, para que eu, que sou falha, para você que tem as suas falhas, possamos dizer assim para Deus: eu sou falha, mas eu tô aqui e eu vou lutar todos os dias, Pai, porque eu quero uma vida diferenciada, porque eu de verdade amo o Senhor. Porque se a minha vida, Mônia, não tivesse tido Jesus Cristo, meninas, eu não estaria aqui contando história. Esse ministério para mim é redenção. É poder dizer para vocês que há esperança para qualquer uma de nós. Mas a esperança, ela vem do Filho do Deus vivo, ela vem de Jesus Cristo. Ela não vem de ninguém mais, foi ele que derramou o sangue dele por cada um de nós. E não só a dor de um grande sacrifício de morte de cruz, mas a dor de carregar o pecado do mundo. E um dia vocês vão saber o testemunho do que é carregar o próprio pecado que eu já senti na minha vida. Em uma das minhas experiências sobrenaturais com Deus, ele me permitiu sentir a dor do meu próprio pecado e ele falou: filha, imagina o que é carregar a dor do pecado do mundo. Não era só um flagelo físico, tinha algo espiritual que ninguém via ali por trás, muito pesado, e só o próprio Filho de Deus poderia fazer isso por nós. Um amor genuíno, um amor imaculado, um amor sem precedentes, e nunca haverá, porque ele é o Filho de Deus, o nosso Messias, o nosso Salvador. Então busque santidade, meninas, para a sua vida. Não vai ser fácil, a porta é estreita. Todos os dias há uma luta, não se enganem. Mas a gente tem algo muito lindo, né? Que é a esperança de fazer o bem sem olhar quem nessa terra e viver para Ele e viver para a luz, mostrando que há sim uma saída, que a humanidade tem sim jeito, através da família, através do amor, através da bondade, mas principalmente da justiça, mas principalmente de uma vida com Cristo. Então, que Deus abençoe vocês. Essa semana a gente está trabalhando esse tema santidade. Amanhã tem uma outra intercessora que vai trazer devocional. E esse é o devocional do dia 1º de abril. E não é o dia da mentira, não, tá bom? Tudo isso aqui é verdade. Tá à luz da palavra. Aqui, ó. Palavra do Papai do Céu. Beijão. Deus abençoe. Boa quarta-feira.